Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida neste momento. Vamos meditar um pouco aqui na palavra do Senhor. Estava lendo aqui a Bíblia, lendo esse texto bíblico aqui, do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12, e versículo 45, versículo 46 e versículo 47. Quero ler esses versículos e fazer alguns comentários a respeito desses versículos. Versículo 45 está escrito assim: mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se. Versículo 46. Virá o Senhor daquele servo no dia que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e o açoitará com toda a severidade, e lhes dará a condenação que recebem os infiéis. Versículo 47. E o servo que conhece a vontade do seu Senhor e não se preparou para cumpri-la, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Versículo 45, quero ler aqui os comentários, vamos trabalhar nesse comentário aqui, eu quero ler e fazer algumas explicações. Descrê da vida eminente de Cristo e espanca os seus criados, obreiros e criadas, igreja, ao invés de lhes dar alimento a tempo. Então a pessoa, quando está aqui, são muitos obreiros, muitas pessoas que estão à frente do trabalho, que é o descrer da vinda eminente de Cristo. A pessoa passa a não acreditar mais da vinda do Senhor e começa a espancar os seus criados, que são obreiros, e criadas, que é a igreja, as igrejas, ao invés de lhes dar alimento a tempo. Então, em vez de dar alimento à igreja, em vez de dar alimento aos obreiros, em vez de dar alimento às ovelhas, começa a espancá-las, começa a deixar de dar o alimento para as ovelhas, passa a deixar de cumprir com os propósitos verdadeiros a qual foi chamado. Quando isso acontece, espiritualmente está espancando as ovelhas. Ainda está escrito assim: começa a comer o pão que deve dar aos seus servos, e começa a embriagar-se, fazer farra, com o vinho que pertence à mesa do Senhor. Querido, isso é muito sério. Começa a embriagar-se e começa a comer o pão que deveria dar ao seu servo. Por exemplo, isso que fala de financeiramente. Então, em vez de financeiramente pegar o dinheiro e ajudar os criados, as criadas, começa a usar o seu bel prazer. Em vez de usar o dinheiro para cuidar tanto espiritual e como natural na vida dos criados e das criadas, mas não faz isso. Ao invés de lhe dar alimento a tempo, e começa a comer o pão que deveria dar ao seu servo. Então o que era para o servo, eles começam a trazer para si. Eles começam a comer o que era do servo. Em vez de gastar com os criados e as criadas, começam a gastar com seu bel prazer. E isso é uma fotografia exata de boa parte dos obreiros de hoje, que depois de suas convenções, confraternizações e realizações, deixam os seus servos comendo uma comida que eles mesmos não querem comer.
e sai para esbanjar os valores do reino de Deus nos restaurantes refinados. Começa a usar do benefício da igreja para o seu bel prazer. Começa a esbanjar com os valores do reino de Deus nos restaurantes refinados. Por exemplo, passa a comer o melhor e deixa o pão estragado para o criado e para criadas. Então, isso é o retrato dos obreiros, muitos dos obreiros nos dias de hoje. Cobra-se absurdo para pregar a palavra e usa o dinheiro para o seu bel prazer. Enquanto tem muitos criados e criadas passando fome, não tem onde vestir. Mas essa fotografia se repete todos os dias. Muitos usam do evangelho para ir ao restaurante refinados. Isto significa para viver uma vida luxuosa, enquanto estão extorquindo a igreja, gastando os valores do reino de Deus, tanto espiritual como financeiramente, para os seus bel prazer. Agora no versículo 46 está escrito assim: virá o Senhor daquele servo no dia que ele não espera, quando ele estiver no restaurante refinado, quando ele estiver gastando ou esbanjando os valores do reino de Deus nos restaurantes refinados, virá o Senhor daquele servo no dia que ele não espera, numa hora que ele não sabe, e o açoitará com toda severidade, ele dará condenação que recebem os infiéis. Então, quando o obreiro vive isso aqui, ele é tratado como os infiéis. A mesma condenação que os infiéis receberão, esses espancadores, esses que ama extorquir a igreja, hão de receber também. Fazendo o comentário desse versículo, o arrebatamento para os ministros trará recompensa, antes de tudo, para os infiéis e para os infiéis. Então o arrebatamento trará para os seus ministros recompensa, tanto para os infiéis, para os fiéis. Os infiéis receberão recompensa da sua infidelidade. Os fiéis receberão recompensa da sua fidelidade. Quem quiser ser servido quando ele voltar, deverá ser achado fiel e servindo a tempo o alimento a seu servo. Quando o Senhor voltar, tem que encontrar o servo alimentando os servos. E não nos bares e nem nos restaurantes refinados. Bares, restaurante refinado fala em outros lugares a qual não foi chamado para ir, comemorando a desgraça de um colega de ministério. Muitas pessoas, quando elas, por exemplo, caem na tentação, em vez de ser ajudado, em vez da pessoa ajudar essa pessoa, dar alimento, ajudar, sai para os restaurantes, sai para os lugares que lhe traz alegria e começa a sorrir e começa a comemorar em palavra a desgraça do colega de ministério. Esse receberá recompensa também. O mordomo que foi colocado para servir e não serviu terá a recompensa dos infiéis. A mesma recompensa que os infiéis hão de ter, esse mordomo que foi colocado para servir e não serviu. Você é obreiro, você é ministro da palavra. Deus te colocou para servir e não para ser servido. Agora o versículo 47 para terminar. E o servo que conhece a vontade do seu Senhor e não se preparou para cumpri-la, não se preparou para cumprir a vontade do teu Senhor,
nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Preste bem atenção nesse versículo. O servo que conhece bem o gosto do seu Senhor e não se preparou para cumprir a sua vontade, receberá açoites, e os açoites serão com agulhas, raio laser, medicinas pesadas, UTI e muitas outras chibatadas para tentar salvá-lo em vida. Essa chibatada aqui fala de aquelas coisas que as pessoas usam no peito, dando choque, chibatada, choque no peito, para salvar a vida da pessoa. Será levado para UTI, usará agulhas, raio laser, medicinas pesadas. Sabe por quê? Porque muito lhe foi confiado que alimento, pão e vinho. Mas como assim? É até engraçado o que eu vou dizer. Esses comentários que eu fiz aqui dos versículos anteriores, versículo 45, versículo 46, esses obreiros começam a usar para o seu benefício. Em vez de comer junto com as ovelhas, dá o pior para as ovelhas, segundo elas, e procura comer o melhor. Come muito e trabalha pouco na obra. Essas pessoas que comem muito. Comer muito significa viver a sua vida de seu bel prazer. Vive de qualquer jeito, alimenta de qualquer jeito. Não importa com a sua vida e com a sua saúde. Essa pessoa vai parar na UTI. Será vítima do infarto. Por quê? Porque viveu de regalia nos restaurantes refinados. Em vez de viver para a obra, começou a extorquir a igreja, cobra um absurdo, mas com este dinheiro não lhe trará saúde. Por quê? Porque enquanto você está extorquindo a igreja, cobrando absurdo para pregar, tem pessoas morrendo de fome, não tem onde comer. E você tira dessas pessoas para viver de regalia. Mas esse dinheiro que você está usando para a tua regalia lhe dará dores. Esse dinheiro, essa vida lhe trará sofrimento. UTI, infarto, chibatada, isto há de te esperar. Cuidado com a vida que você está vivendo com o Evangelho e os teus irmãos não têm nem onde comer. Deus vai cobrar de você. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.